Gente, a juíza Poliana Alves, da Justiça Federal do Distrito Federal, considerou que o Ministério Público Federal não apresentou provas suficientes para a reabertura do processo contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão se refere ao sítio em Atibaia, propriedade pela qual, segundo o Ministério Público Federal, o ex-presidente teria recebido R$ 1 milhão em obras pagas pelas empresas Odebrecht e OAS. O caso foi encerrado com a anulação dos atos do ex-juiz Sérgio Moro, que continua, Bruna Tornai, em silêncio nessa história toda. Na verdade, eu sempre que venho à tona essas histórias, né, a anulação de processo da Lava Jato, essa patifaria que fizeram com relação aos processos do Lula e vão fazendo um após o outro, eu lamento, né, toda a atitude de parte, inclusive da direita, com relação ao Sérgio Moro, que durante o governo estava atuando a madeira dele e aí não houve por parte do presidente, né, do Bolsonaro, muita clareza quanto a demitir logo o ministro. Não está dando certo? Demite, né? Então, o Moro era aquele cara, como diz o Roberto Jefferson, né, que não se podia demitir, era indemissível, e o caminho que o Bolsonaro encontrou foi desgastar a imagem do Moro, né? Foi isso para resolver aquele impasse político, de estar com um ministro que não se alinhava ao que ele considerava o seu governo, tal, o que ele considera. E aí, só que qual foi a consequência disso, né? A consequência disso é que boa parte da base da direita passou a repetir. Eu ouvi isso de várias pessoas, eu não me conformei, repetir argumentos que eram evocados pela esquerda na época que o Lula estava para ser preso, né? Como do tipo, não, mas a Lava Jato é isso, é aquilo, ela é seletiva e tal. Quer dizer, eram argumentos petistas, de repente todo mundo começou a usar, e isso abriu as portas para que esse processo aí de suspeição do Sérgio Moro fosse encampado, sendo que o Lula foi condenado pela segunda instância, certo? Então, assim, tudo bem, o Moro é suspeito, mas e os outros? Os outros não valem nada, que até ampliaram aquela pena inicial do Lula, eu estou falando lá do processo anterior, né? Então, na verdade, sempre que isso veio, eu não sei que você está falando de um outro processo aí, mas o contexto é esse, a partir do momento em que a figura do Moro, o Moro é desautorizado como figura pública importante no combate à corrupção no Brasil, abre-se espaço para que todos esses que estão abertamente trabalhando para a campanha do Lula e no ano que vem, no próximo ano, nas próximas eleições, atuassem de maneira completamente injusta, né? Completamente equivocada. E isso é mais um capítulo dessa história, que é absolutamente lamentável, porque o nome da família do Lula está lá no pedalinho do sítio de Atibaia. A gente tem uma série de indícios muito claros e provas de que o sítio era para ele, foi feito para ele, foi remodelado para ele, né? E então, assim, a partir do momento que você tem a contestação disso ou prescrição, foram por várias razões os processos do Lula foram caindo, mas nenhuma dessas razões foi a justiça. Todas elas foram armações, todas elas foram truques, ou aquele juridiquês malandro que serve unicamente para propósitos políticos, né? É absolutamente lamentável que tudo isso tenha ocorrido e a gente não pode esquecer que o desgaste da figura do Moro durante sua saída do governo e a perda de prestígio do Moro junto à parte da sociedade contribuiu, infelizmente, para que isso fosse levado adiante pelos aliados do Lula e adversários aí da Lava Jato. Serrão, é a 17ª vitória do Lula. Pois é, esse caso aí do sítio de Atibaia é um caso emblemático de como funciona o perdão conveniente aos poderosos no Brasil. É muito poder, né? Esse caso aí assusta. Por quê? Vamos lá. O Poder Supremo, além de ter dado um golpe em 3 instâncias do Judiciário, na situação específica desse processo de Atibaia, não poderia evocar nunca que ali houve o Sérgio Moro colocado como suspeito, porque a decisão final daquele processo foi assinada pela juíza Gabriela Hart. E em nenhum momento Gabriela Hart foi colocada como suspeita diretamente. Não houve essa votação no Supremo Tribunal Federal. Então, a sentença dela foi anulada de uma maneira absolutamente indevida. Foi uma experiência dantesca do ponto de vista jurídico que o Supremo Tribunal Federal praticou, devolvendo o caso para a primeira instância. Aí chegou na primeira instância, a juíza Poliana chamou a atenção para um fato que também
me deixou intrigado. O Ministério Público Federal apresentou exatamente as mesmas provas idênticas que haviam sido apresentadas no caso da 13ª Vara Federal de Curitiba. Deveriam ter pego o material probatório, que é farto e evidente, e ter apresentado e desenhado ele de uma outra maneira, um pouco diferente. As provas estavam ali objetivamente, mas o Ministério Público comeu mosca, não fez isso. E aí deu argumento à juíza para chegar e dizer que estava julgando em cima de provas velhas que já haviam sido, em tese, anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. Só que a questão é que o Supremo Tribunal Federal não entrou no mérito das provas. Ele anulou porque considerou os processos viciados por terem Sérgio Moro como comandante do processo. Mas, repito, o caso do sítio de Atibaia não foi Sérgio Moro, foi Gabriela Hart. Então, estamos diante de um absurdo jurídico, mas que demonstra o quê? Que o poder, os donos do poder mandam na parada. Porque esse processo não perdoou apenas Luiz Inácio Lula da Silva. Ele beneficiou também com o perdão conveniente o dono da Odebrecht, Emílio Odebrecht, e o dirigente máximo da OAS, outra empreiteira, Léo Pinheiro, nessa situação. Então, os poderosos do Brasil ditam as regras, conseguem pagar os melhores advogados, as bancas faturam horrores, querem que o jogo da corrupção continue porque elas ganham com isso. Perfeito. E aí quem perde é o povo brasileiro. Constantino, dá para acreditar nesse Lula mais moderado? Não, claro que não. E esse caso todo, estão fazendo um esforço homérico no país para enxaguar o passado criminoso do corrupto Lula, né? Estão fazendo um esforço impressionante. Agora, veja, o grau de escárnio está tão elevado em nosso país, eles fazem esse tipo de concertação à luz do dia, sem qualquer preocupação, até com o verniz, com a pátina de respaldo jurídico, que eu não duvido nada que o Lula vá comemorar uma decisão dessas no sítio que não é dele, e coloque os seus netinhos para andar nos pedalinhos que têm seus nomes, mas que não é dele, né? Porque a coisa está escancarada. Veja, Paulo, pelo andar da carruagem, eu não duvido, tem gente que falou isso em tom de brincadeira, de piada há um tempo atrás, eu não duvido que o Brasil tenha que pagar indenização ao Lula. A coisa caminha nessa direção. Em primeiro lugar, houve a suspeição do Moro, né, que anda calado por covardia, não dá para usar outro termo, porque não é calado para ficar alfinetando o governo ou para ficar lacrando em rede social, mas se cala diante dessas coisas. Quer dizer, o silêncio acovardado do Moro, né, chega até a tecer um ou outro elogio lamentável aos ministros, né, um grande ministro, fulano de tal, né, uma situação patética para o biografado tão preocupado em preservar a sua biografia, né, enquanto que quem considerou o Moro suspeito? O amigo do meu pai. O pai, no caso, era o pai do Marcelo Odebrecht, né, que teve até censura na imprensa por conta dessa delação do Marcelo Odebrecht, né? Ou então por amigos de família, ou então por todos quase indicados pela própria quadrilha e sabatinados por um Congresso sob mensalão e petrolão. Então, é disso que se trata. Veja, indício de crime na cabeça desse sistema corrompido existe no crime de opinião do Daniel Silveira, que tem imunidade parlamentar. Indício ou prova de crime deve ter no caso da fala do Roberto Jefferson, que sequer tem foro privilegiado para ser alvo de Supremo, né? Indício de crime deve ter os vídeos da Bárbara, do canal Te Atualizei, né? Isso sim é terrível. Agora, o sítio com as impressões digitais em todas as cenas do crime, do Lula que não é do Lula, não, isso aí, imagina, isso carece de prova, de evidência. Ô Paulo, nós estamos diante de um escárnio total.